Dandadan está prestes a lançar a sua segunda temporada do anime, mas no mangá a história está em outro nível, com poderes muito além da comparação do que a gente viu no início dessa obra maravilhosa. Mas tudo dentro desse universo é completamente misterioso e até agora a gente não sabe definir quem é o verdadeiro vilão dessa obra maravilhosa. Tá curioso para saber quais são os vilões finais que Okarão e Momoyase irão enfrentar no final de Dandadan? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e abduzir o botão do like que me ajuda bastante. Também é claro, não se esquece de apertar aquele botãozinho do hype que também dá aquela forcinha pro Sonarken Animes. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarken Animes aqui falando e espero que vocês estejam maravilhosamente bem, porque finalmente estamos cada vez mais próximos da segunda temporada de Dandadan. Somente 8 dias para o retorno desse anime maravilhoso, mas como ele lançou os seus 3 primeiros capítulos no cinema, e no cinema foi muito bem visto pelas pessoas, rendeu muitos dinheirinhos pro Yuki no Botatsu, a gente já pode esperar uma das melhores coisas já feitas. Mas como nem tudo são flores dentro de Dandadan, Yuki no Botatsu tem o péssimo jeitinho de não deixar vazar absolutamente nada, dificultando e muito nosso trabalho de criadores de conteúdo, ainda mais relacionado a essa obra. Tem muitos canais no YouTube que não fazem conteúdo de Dandadan apenas porque não conseguem tirar material suficiente para criar teorias relevantes, teorias que fazem sentido dentro dessa obra. Seria isso preguiça? Provavelmente, até porque tem conteúdos, outros animes que é muito mais rentável que o próprio Dandadan do que falar sobre ele na internet. E também convenhamos, né, que Dandadan, para pegar o mínimo de conteúdo por trás dessa obra maravilhosa, você tem que ter horas de leituras relacionadas à mitologia e também, é claro, aquelas leituras undergrounds relacionadas a teorias da conspiração que em algum momento da sua vida eu tenho certeza que você leu alguma coisinha ou outra. E Dandadan não tem muita dessas pessoas que fazem conteúdo diretamente no Reddit, portanto, então, não tem teorias dadas de mão beijada para a maioria dos canais do YouTube. Então, se você tinha essa pergunta no seu interior, Sonarken, por que diabo outros canais, além de você, não fazem conteúdo de Dandadan? Tá aí a resposta. É muito mais fácil você fazer vídeo de teorias de One Piece, porque essa obra tem teorias em qualquer lugar que você olhe na internet, teorias que fazem muito sentido. Então não esquece daquela moralzinha pro Sonarken. Sem mais enrolação, vamos direto pro assunto principal do vídeo, que seria quem diabos é o verdadeiro vilão final de Dandadan. Dandadan estreou pra gente no seu primeiro capítulo, apresentando pra gente duas criaturas completamente diferentes, yokais e alienígenas. Os primeiros alienígenas mostrados pra gente foi os Serponianos, uma raça extremamente avançada tecnologicamente, mas que infelizmente não podiam se reproduzir e necessitavam coletar as bananas dos personagens para fazer esse tipo de reprodução e por fim atingir a evolução. E esse é o único objetivo dos Serponianos, voltar a ter a capacidade de se auto-reproduzir, já que graças à evolução constante deles, eles perderam essa habilidade. E nesse primeiro capítulo a gente já tem um bombardeio de informações, até porque surge o primeiro yokai mostrado pra gente nessa obra, que seria a Vovó Turbo. E logo que os Serponianos batem o olho na criatura, eles não conseguem identificar e não têm conhecimento nem do que seria maldições. E é exatamente aí que as coisas ficam interessantes, porque eles acham que os poderes da Vovó Turbo são evoluções genéticas, no caso, poderes relacionados direto à genealogia ou à tecnologia. E é muito diferente do que eles imaginam, até porque yokais são seres que sofreram muito na sua vida passada e após um gigantesco acúmulo de energia amaldiçoada negativa, eles se transformam nessas criaturas que têm diversos poderes, sempre muito de acordo com o que eles se transformam. Então sim, é possível que tenha mais de um yokai do mesmo formato, mais de um yokai com os mesmos poderes. E assim como a Vovó Turbo mencionou, a própria Seda Acrobática menciona que todos os yokais têm uma única função: ir em busca de energia vital para que eles possam renascer mais uma vez. O mesmo paralelo que constantemente os Serponianos fazem, até porque eles constantemente buscam uma forma de se reproduzir, mas os yokais buscam uma forma de renascer, ambos indo atrás das bananas dos personagens. Fico me perguntando se em motéis tem um grande acúmulo de alienígenas ou um grande acúmulo de yokais em Dandadan. Tá aí a pergunta, responda pra mim nos comentários. E as coisas nessa obra ficam completamente interessantes exatamente aí, porque yokais não têm conhecimento de alienígenas e alienígenas mostram não ter conhecimento sobre yokais. Mas essa questão mudou em apenas 2 momentos dessa obra desde o seu lançamento, que foi no momento em que os alienígenas
da Hasakura invadiram a Terra, deram um cacete em Momoyase e os demais personagens e viram esferas brilhantes luminosas que protegiam constantemente os nossos queridos protagonistas. E o outro momento foi tanto quando a Vovó Turbo e quanto os alienígenas serponianos reconheceram a entidade Saint-Germain, mostrando que ambos têm conhecimento sobre esse indivíduo extremamente misterioso. E se a gente retornar por volta do capítulo 18 ou 19 do mangá de Dandadan e voltar lá pro capítulo 9 de Dandadan o anime, a gente vê uma teoria que o Okarun fez, onde ele menciona para Momoyase que a Terra é constantemente defendida por yokais que enfrentam alienígenas e impedem a tomada completa do planeta. Mas se isso fosse verdade, por que diabos os serponianos, em momento algum de toda a sua tecnologia, toda a sua pesquisa sobre a Terra, porque sim, eles faziam pesquisas constantes, eles sequer sabiam das menções sobre yokais ou sobre o que diabos são maldições, e eles também em momento algum mencionaram a visibilidade, a possibilidade de ver aquelas esferas luminosas, mesmo é claro com a sua alta tecnologia. Então aí entra um furo gigantesco na teoria do nosso queridíssimo personagem Okarun, porque em todos os momentos essas duas espécies não mostram conhecimento entre elas, mas tanto os alienígenas e os yokais de Dandadan têm uma espécie de conhecimento em colmeia. Todos eles sabem exatamente quem são cada um das suas outras espécies. Vou dar um exemplo para vocês. Os serponianos sabem exatamente quem são os alienígenas da Hasakura e sabem exatamente quais são as outras 14 milhões de espécies alienígenas que convivem na metade que eles existem da galáxia. E a Vovó Turbo, em todos os momentos que ela apareceu em tela, ela sabia exatamente contra quem ela estava lutando, no caso quando era um yokai, e sabia exatamente quais eram as habilidades desse yokai. E uma das coisas que ela mostrou que é mais interessante é que ela não conhece somente yokais e maldições, ela também conhece as entidades conhecidas como deuses da montanha. Então isso deixa claro pra gente que esses personagens têm uma espécie de conhecimento em colmeia e sabem exatamente quem são os seus outros indivíduos. E é graças a isso que eu faço um questionamento pra vocês: quem são os verdadeiros inimigos de Dandadan? Até porque os alienígenas serponianos querem apenas encontrar uma forma de se auto-reproduzir para continuar a sua evolução, e os yokais querem apenas renascer, consumir o máximo de vitalidade possível para que talvez eles renasçam, já que Vovó Turbo mencionou pra gente nos primeiros capítulos também, eles apenas vão atrás de vitalidade, esperando renascer como se fosse uma espécie de instinto, mas não sabe se isso acontecerá em algum momento. Então o que domina um yokai é o instinto, sem ele saber para que diabos ele faz tudo isso e tem esse trabalho de constantemente consumir vitalidade de outras pessoas. E uma coisa que é importante lembrar para vocês: quanto menor a categoria do yokai, mais fácil é ele de ficar preso dentro de uma forma de agir. Exatamente como acontecia com a Seda Acrobática, que constantemente perseguia uma garotinha que ela achava ser sua filha. E a coisa muda de figura quando vai direto para a Vovó Turbo. Assim que ela teve acesso ao Okarun, ela quebrou a sua forma de agir e se movimentava livremente por qualquer local que ela iria. Antes de ficar ligada ao Okarun, a Vovó Turbo era presa no túnel ou ficar próxima constantemente de mulheres que eram brutalmente assassinadas. Então talvez a Vovó Turbo tenha tido uma espécie de evolução assim que se uniu ao nosso queridíssimo protagonista, mas isso ainda não responde quem são os verdadeiros vilões dentro de Dandadan. Para ter essa resposta, a gente precisa analisar o arco atual de Dandadan, mostrando que todos os deuses têm poderes sobre maldições que influenciam diretamente os humanos, e fazendo uma ligação direta, é claro, com os alienígenas da Hasakura, já que eles representam o universo de HP Lovecraft, mostrando pra gente que o líder da armada da Hasakura é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Cthulhu, exatamente ele, conhecido também como irmão ou primo na maioria das histórias do próprio Razor. Só que é aí que as coisas se complicam ainda mais dentro do universo de Dandadan, até porque eles não podem ser considerados simplesmente alienígenas, mas sim criaturas cósmicas, o equivalente a deuses alienígenas. Percebe o paralelo completamente maluco que é criado? Até porque essas criaturas estão mais ligadas diretamente ao sobrenatural do que de fato ligado a alienígenas. Mas dentro do universo de Dandadan eles estão ligados aos alienígenas, mas sendo uma das únicas raças dominadoras desse universo. Então eles são completamente malignos e têm como foco apenas dominar o universo completamente. Mas essas criaturas pra gente também não se mostraram ser os verdadeiros inimigos dos nossos personagens. Eles podem ser sim uma grande ameaça, mas no futuro eles podem sim gerar um arco completamente surreal dentro do universo de Dandadan e exterminar praticamente todas as pessoas vivas, mas eles ainda assim não são os vilões finais dentro desse universo. E puxando para os capítulos mais recentes, Momoyase, Seiko Ayase e os demais personagens estão indo em direção
relação aos deuses que estão em uma reunião em Shimane e possivelmente incluir essas criaturas na parte vilã da história, até porque existem deuses completamente malignos dentro da mitologia japonesa. Mas lembrando que mesmo malignos, eles continuam sendo deuses, já que no Japão não tem essa distinção entre deuses bonzinhos e deuses malignos. Eles são apenas deuses, independente se são bons ou ruins. Então a gente consegue definir 4 facções dentro desse universo: os alienígenas, as criaturas cósmicas, que mesmo assim dentro de Dandadan são alienígenas, mas um pouquinho diferentes, eles são malignos, os yokais e ashuras e os deuses. Dá pra gente colocar umas 4 ou 5 facções, mas a criatura mais maligna de todas essas criaturas, acredite vocês se quiserem, é ninguém mais e ninguém menos que os próprios humanos dentro do universo de Dandadan. Até porque notem que eles podem usar tanto as habilidades alienígenas quanto as habilidades yokais e também tem conhecimento sobre essas duas criaturas. E um humano que vazou as informações e vazou também a habilidade das espadas ashuras, que conseguem roubar poderes das duas entidades completamente diferentes. E nosso queridíssimo Saint-Germain, ele mostra ter conhecimento sobre essas duas raças completamente diferentes e consegue manipular as duas raças, sendo ele agindo como Saint-Germain ou sendo ele agindo como Sanjome, que também, é claro, apareceu saindo diretamente de uma estrutura conhecida como Portão do Inferno. E também, é claro, dentro do ciclo de Sansara, os únicos que podem sair fora desse ciclo de morte e renascimento seriam os próprios humanos. Então somente eles podem atingir o verdadeiro Dandadan. Mas é claro, essa coisa tem alguns guardiões a protegendo nesse exato momento. Deixe nos comentários aí pra mim saber sua opinião. Gostou de saber quem são os verdadeiros vilões dessa obra maravilhosa? Você acha que na realidade as outras espécies que eu mencionei são os vilões de Dandadan? Também, é claro, não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like que me ajuda bastante, ver os nossos outros conteúdos que estão cada vez melhores. Mas é isso, e Sonar quem diz. Tchau!